Estou apavorado. Ninguém previa isso. É muito rápido, disse o especialista Carlos Nobre sobre a crise climática ao jornal Estado de São Paulo. Vamos entender a emergência com o nosso Pedro Zambarda e as implicações dessa falta de ar toda aí que tá todo mundo sentindo, hein? Vamos lá. Bebe um pouquinho d'água aí, tá, gente? E vamos lá falar com o Pedro. Pedro, eu vou começar aqui com um comentário do chat. A Marina tá dizendo aqui, ninguém previa? Ah, não! Mas eu gostei dessa entrevista do Carlos Nobre, Ana, porque entrou muito num assunto que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A questão da emergência climática. Eu acho que o que está falhando agora não é mais o negacionismo ou aceitar o aquecimento global. A questão é que as previsões de aquecimento global e suas consequências, elas estão diminuindo, né? Essa entrevista do Carlos Nobre é importante todo mundo repercutir, todo mundo falar, e aí eu vou falar alguns trechos dela, se der para mostrar na tela é importante, foi feita pela jornalista Roberta Jansen, e aí ela escreve o seguinte, né? Referência internacional. Em estudos sobre aquecimento global, o climatologista Carlos Nobre está apavorado. Em entrevista ao Estadão, ele conta que a crise climática explodiu um pouco antes do que os próprios cientistas previram. Tudo indica que 2024 deve bater mais um recorde de temperatura. As ondas de calor e as secas intensas assolam o planeta. O Brasil arde em chamas, já são 5.000 focos de incêndio em todo o país. Se em maio o Rio Grande do Sul ficou quase inteiro embaixo d'água, em setembro São Paulo sufoca sob uma espessa camada de poluição. E pelo que você me contou, né, doutora Ana, aí em Curitiba, parece que a poluição já chegou, né? Já chegou com força. Tá todo mundo assim, tossindo, rouco. Tá demais. Tá triste demais. Eu tô no interior aqui, também tá bastante seco. Eu vou destacar alguns pontos dessa entrevista e depois a gente pode ouvir até o próprio Carlos Nobre falando também que, além dele estar apavorado, todos os biomas estão em risco, tá? Ele disse isso na CNN Brasil. Mas alguns trechos da entrevista me chamam a atenção, né? A entrevistadora pergunta para ele: temos uma seca recorde, temperaturas elevadíssimas e o fogo se alastrando em todo o país. Já vivemos algo parecido antes? Ele diz: nesse nível, não. Esse é o máximo que experimentamos. A crise explodiu. Temos a maior temperatura que o planeta experimentou em 100 mil anos. Desde que existem civilizações, há 10 mil anos, nunca chegamos nesse nível, em que todos os eventos climáticos se tornaram tão intensos e muito mais frequentes. São secas em todo o mundo, tempestades, ressacas e agora a explosão desses incêndios. Infelizmente não é só aqui. No ano passado tivemos grandes incêndios no Canadá, nos Estados Unidos e no sul da Europa. A diferença é que lá o fogo foi causado por descargas elétricas, aqui não. Praticamente não houve nenhuma descarga elétrica, entre 95% e 97% são causados pelo homem. A seca e as temperaturas elevadas estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas e só ajuda o fogo a se propagar, mas os incêndios são criminosos. Isso é bem importante pontuar também, né? Sim. Eu entrevistei essa semana o ex-ministro Carlos Mink, que foi sucessor da Marina Silva, e ele falou, o problema é que o agro botou na cabeça que tem que botar fogo para ter pasto para o gado, e assim, eles vão matar o país, eles têm que ter uma medida enérgica, não só da pasta da Marina Silva, tem que ter uma ação conjunta do Ministério da Justiça e do Exército. Tem que punir essas pessoas com penas rigorosas, assim, porque não pode usar o fogo como subterfúgio. Aí a aspa que dá o título da matéria é essa resposta aqui que ele dá numa pergunta mais para o final da entrevista. Ele diz o seguinte, a entrevistadora pergunta, né, o aumento de 1,5 graus Celsius era o máximo que deveríamos chegar, segundo os acordos climáticos mais importantes firmados nas últimas décadas. Aí responde o Carlos Nobre, o objetivo era não deixar o aumento passar de 1,5 e a partir de 2050 já começar a remover no mínimo 5 bilhões de toneladas de CO2 por ano da atmosfera para chegar em 2100 com aumento de 1 grau Celsius.
mas infelizmente já estamos atingindo 1,5. Eu estou apavorado, ninguém previa isso, é muito rápido. A entrevistadora ainda emenda uma pergunta: nenhum cientista havia previsto isso? Não, nenhum. No começo de 2022, a ciência previu muito bem que teríamos um El Niño, fenômeno climático ligado ao aumento das temperaturas da Terra, forte, e a temperatura anual podia fechar em 1,3 graus Celsius acima da média. De fato, tivemos um El Niño forte, o terceiro mais forte dos registros, mas o aumento da temperatura chegou em 1,5. No nosso pior cenário, chegaríamos em 1,5 em 2028. Milhares de cientistas estão tentando explicar o que aconteceu. E outra, o El Niño praticamente desapareceu em maio e começa a dar lugar ao fenômeno Laninha, ligado ao resfriamento do planeta, mas os oceanos continuam quentes, continuam induzindo a seca na Amazônia. Estamos tentando explicar por que aumentou mais do que tínhamos previsto. Isso é importante também, né? Quando a gente está falando assim, ninguém previu isso. Ninguém previu esta rapidez. O que ia dar a velocidade, ruim, o timing. Que ia dar ruim, né? Todo mundo já sabia há muito tempo. Mas as previsões aqui para este momento eram um pouco menos piores do que a realidade. E estão piores. E aí, nessa entrevista da CNN, ele emenda mais algumas explicações que a gente tem que ficar de olho. A gente tem que escutar isso, gente. Não é mais um negócio assim, como é que a gente pode prevenir? A gente já está num caminho que eles não conseguem prever o que vai acontecer, e a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos ouvir juntos. Vamos lá. É do começo aqui, né? Isso, pode passar todo. Vamos lá. Professor, a gente é uma bola cantada, né? Não é por falta de aviso, o senhor mesmo foi um dos pioneiros, ainda na década de 90, em fazer esse apontamento, esses alertas com relação ao impacto do desmatamento, da falta de prioridade nessas políticas voltadas para a área ambiental e as consequências que essa ausência da prioridade poderia ter para o país em diversas questões e em diversos pontos, desde socioeconômicos, obviamente fauna, flora, e a proteção dessas comunidades ribeirinhas e todos os impactos que vêm com isso. Eu queria ouvir do senhor, o senhor menciona a ampliação desse período da seca, por exemplo, na região amazônica. A ministra Marina Silva disse recentemente, em uma fala dela no Congresso Nacional, sobre a possibilidade de o Brasil perder o Pantanal, um bioma da importância que tem ainda nesse século, se nada for feito, alertando para esse risco. O senhor menciona, por exemplo, esse clima, levando em consideração a ampliação da seca com relação à Amazônia e esse clima que é propício para o cerrado e não para a floresta amazônica. Queria uma avaliação do senhor com relação a esse diagnóstico feito pela ministra Marina Silva, que chama muito a atenção e acende também um alerta para os demais biomas brasileiros. Queria ouvir o senhor. Olha, sem dúvida, o alerta que a ministra Marina Silva fez é muito correto, é muito baseado na ciência e ela traz mais um risco, porque eu fui o primeiro cientista lá atrás, em 1990 e 91, publiquei com colegas da Universidade de Maryland os 2 primeiros artigos na revista Science, na revista Journal of Climate, dizendo, olha, se tiver grande desmatamento da Amazônia, nós passamos do ponto de não retorno, vai haver essa degradação enorme, mais de 50% da floresta vai ficar degradada. Mas aquilo, naquela época, tinha 7% de desmatamento na Amazônia. E, infelizmente, aquele meu estudo mostrou, se tivesse muito desmatamento da Amazônia, a estação seca ficaria mais de 6 meses em todo o sul da Amazônia. E, como eu já mencionei, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos. O risco é enorme. Estudos mais recentes mostram que não é só o bioma da floresta tropical amazônica em risco. O INPE e o CEMADEM publicaram, no ano passado, um estudo mostrando um dado muito preocupante. A Caatinga, ela já se expandiu 200 mil quilômetros quadrados. Caraca. Principalmente nos últimos 20 anos, ela está expandindo para a região do Cerrado, ali na parte oeste da Bahia, Piauí, Maranhão. Então, também está tendo essa expansão
o cerrado pode se tornar semiárido. Lá dentro da Caatinga, o norte da Bahia, a chuva, muitos e muitos anos, ela está abaixo de 400 milímetros. A região semiárida, a chuva até 800 milímetros. E ali pode virar um semideserto. E também a professora Mercedes Bustamante, uma grande cientista da Universidade de Brasília, ela já há uns 2 anos vem mostrando que o cerrado também está com isso. O cerrado está ficando muito mais quente, a estação seca está ficando mais longa. Tem lugares do cerrado que o desmatamento do cerrado já fez a temperatura ali localmente aumentar 3 graus. Em média, o desmatamento do cerrado, que já é de 51%, já fez a temperatura aumentar quase que 1 grau. Isso é o aumento da temperatura pelo desmatamento, não estou falando aqui de aquecimento global. A estação seca ficando mais longa, secas mais severas, e é isso o que levou a ministra Marina Silva a dizer também do Pantanal, né? O Pantanal, boa parte da água ali que abastece o Pantanal vem da Amazônia. Então, a Amazônia diminuindo demais as chuvas, e também o principal é que a Amazônia, ela recicla, a floresta recicla muito água, muito bem a água, e ela gera o que nós demos o nome de rios voadores. É um transporte gigantesco de vapor d'água que sai da Amazônia, porque a floresta recicla muito bem a água e desce, alimenta as chuvas do Cerrado, do Pantanal, alimenta as chuvas também do centro-sul da América do Sul até o sul do Brasil, e até 15% do vapor d'água que vem do Sudeste vem da Amazônia. Então, acabando, diminuindo a floresta, diminuindo os rios voadores, vai diminuir a chuva também no Cerrado, no Pantanal, menos água do Pantanal. Então, o que a ministra colocou é o que os estudos científicos indicam: se continuar com a mudança climática, se continuar com desmatamentos, o Pantanal vai desaparecer até o final do século. Pode até desaparecer antes do final do século. A água total, a área coberta pela água do Pantanal já diminuiu mais de 30% nos últimos, desde 1985. Pode pausar nessa parte. Ele está dizendo basicamente que todos os biomas estão ameaçados, que o Brasil pode virar um deserto. E eu ouvi da boca do Carlos Bink, que foi ministro do Meio Ambiente também, os rios voadores do Amazonas, eles estão virando fumaça voadora, por conta de não ter água. É disso que a gente está falando, tá, gente? É muito sério. Essa provavelmente é a notícia que a gente tem que mais que repercutir, e as pessoas precisam olhar essa questão com muita calma. E aí eu separei, doutora Ana, para terminar, a gente traz assim, o Meteoro só fica trazendo palavra de cientista, parece um paper acadêmico. A senadora Leila Barros perdeu a paciência com a maneira que as pessoas estavam tratando a Marina Silva no Congresso. E eu queria trazer a manifestação da parlamentar e dizer que eu sou solidário, porque inclusive ela até chorou de nervoso diante dos bolsonaristas e dos negacionistas. Acho que é importante a gente mostrar isso também. Eu vou falar um negócio, né? A gente... Graças a Deus eu tô aqui já há 6 anos. Eu não perdi, graças a Deus, a capacidade de me emocionar com certas posturas dos colegas, sabe, Marina? E, ao mesmo tempo, me entristecer. A gente vive um cenário, assim, o que às vezes me deixa de pé? Talvez seja a minha indignação. É que me fortalece, me faz vir todos os dias para essa casa para fazer esses debates. Porque a minha maior preocupação... não é que governo que foi, a minha preocupação é o futuro, né? Eu pensando no futuro, as próximas gerações, uma pessoa como você que está há anos falando, vamos chegar a tal ponto, e chegamos por causa disso, assim, me faz refletir sobre a ignorância que a gente viu, a fumaça de ignorância, por exemplo, que nós vivemos ontem no plenário, contra o Pacheco ali, sabe? Pacheco foi presidente de um Senado que, quando teve uma pandemia, o governo negou a vacina, negou... A gente parou madrugadas, esse Senado ficou madrugadas, poucos sabem aqui, tratando do marco legal para dar recursos para os estados, para trazer oxigênio, medicamento, cara, sabe assim? E ele segurou com tanto pulso todo aquele momento, né, de aflição, até dos nossos estados. Então, assim, você vê um presidente do Senado ser atacado daquele jeito, né, com a força que ele teve no momento mais difícil
da humanidade do nosso país. Então, assim, é indignante a falta de respeito, a falta de gentileza. Assim, como as pessoas tratam a história das pessoas, né? Parece que não é nada. Nós viramos, assim, personagens de nós mesmos. É pegar o celular, ficar, né, sendo um influencer político para milhões de seguidores, mas sem nenhum tipo de comprometimento com o coletivo, sabe? Mais do que campos ideológicos que eu defendo, eu deixo de defender, é o senso coletivo que mais me dói. Me dói, assim, olhar como é que a gente tem a capacidade de vir para a comissão, atacar um, atacar o outro, não entender o quanto é sério que a gente está vivendo. Nós não temos plano B, cara. Nós não temos plano B. Nós estamos falando de produção, desenvolvimento. Que desenvolvimento se a gente não tiver consciência do que está acontecendo com o país? Sendo dizimado em enchente, em queimada, em seca. Pelo amor de Deus. Então, Marina, eu quero te pedir desculpas também, te agradecer pela tua história, pela tua força. Eu sei que o que mais te mantém também firme e forte nessa luta, porque é que nem a minha indignação. Porque quando a gente tem um pensamento firme, um propósito firme, nada destrói a nossa força de querer lutar. Nada. É isso que me mantém aqui dentro. Né? Você é uma mulher que veio do Seringal, lá do norte. Eu que vim de uma região administrativa das quadras. Sempre vamos sofrer discriminação. Sempre iremos, por mais que a gente lute, por mais que nós sabemos quem somos, vamos sofrer. Então, assim, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua equipe, por todos que estão aqui. Sabe por quê? Porque quando você fala olhando no olho firme, você tem a certeza de que a maior intenção do seu propósito é que você não quer que esse país acabe. Né? Que não quer que a gente acabe com os nossos recursos naturais, que a gente respeite, né, os nossos povos tradicionais, aqueles que vieram antes. E, acima de tudo, meu Deus do céu, que falta de compromisso com o futuro. Sinceramente, parece que a gente só vive o hoje, né, Petecão? O hoje e os discursos, que estão cada dia mais banalizados. É cansativo estar nessa casa, por isso a minha emoção de hoje. Ouvindo sempre os mesmos discursinhos. Sinceramente, desculpa meu desabafo, né? E te dá... Essa é a cara de alguém que realmente não aguenta mais. Eu consigo entender o sentimento ali da Leila. A gente não aguenta mais, né, doutora Ana? Não sei se você quer mostrar mais um pedaço, mas eu queria... Não, era só isso. Depois acho que vai para o discurso da Marina, que foi muito importante, mas eu queria separar porque essa indignação da Leila acho que é de todos nós, no final das contas, né? E é isso, assim, e muita gente está encarando, assim, as queimadas, essa coisa toda, a crise climática, como, é uma coisa que está acontecendo, né? Primeiro, não é uma coisa que está acontecendo com a gente, é uma coisa que nós, todos, estamos causando, e isso já vem sendo falado faz muito tempo. E aí, tem interesses políticos e econômicos em negar a crise climática, negar mudanças climáticas, negar tudo isso. O que não me espanta, porque as pessoas conseguiram negar até mesmo uma pandemia, né? Então, é um desejo de morte, e é um desejo de morte que é movido ao desejo de poder e dinheiro agora, dane-se, né? Dinheiro e poder agora, tá? Essas pessoas querem isso agora. E aí é a mesma outra coisa que a gente precisa pensar sobre as queimadas. Está acontecendo que o clima está seco, porque as mudanças climáticas, as queimadas no Brasil têm uma grande incidência de queimada criminosa, de gente que, de novo, quer dinheiro e quer poder agora. Que tá vendo que a coisa toda vai pro buraco. Então eu vou viver aqui como rei até o final, né? Vivendo a vida doidada, né? Viver a vida doidada. Vou ganhar aqui, né? Vamos aproveitar aqui para explorar mesmo, porque o que importa é agora, nesse momento, né? Então, enquanto a gente não tiver muito indignado com isso, vocês não conseguem ficar puto da vida? Eu tô puto. Porque as pessoas estão indo lá botar fogo. Sim. Pra quê? Gente, pra dinheiro do essas agro. pessoas que estão botando fogo tem que ir presa, sinceramente. Não, tu sabe, esse negócio... meu Deus, está acontecendo... porque o tempo tá muito seco. Não é isso que tá acontecendo. Caraca. Por que o tempo está seco?
A pergunta é antes. São duas participações. O que me irrita é isso, são duas participações em uma. Uma é em causar o tempo seco, né? Com todas as desgraças ambientais que causam. E a outra é ainda botar fogo no tempo seco. Ó, teve um chat aqui muito bom, né? O Carlos Soares, só ganha, 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 nunca perde. Pois é, só ganha, 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 aí todo mundo vai perder no final, tá bom, gente? Todo mundo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai. Ah, depois dessa, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, né? Aquela risada de nervoso, meio chorando. Vambora. Vamos lá. Eu vou dar um recadinho rápido aqui. Tá bom. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final, embora a gente fique se perguntando aí o que a gente faz com a perspectiva do final do mundo, né? Mas vamos lá. Eu queria aproveitar esse momento para tentar trazer algo positivo e convidar você para conhecer o nosso segundo canal aqui no YouTube, que é a TV Cringe Brasil. Hoje às 9 horas da noite estreia, logo mais, hein? Estreia este vídeo aqui, ó, já tá lá programadíssimo. Cadê? Todos os seus produtos serão chineses, tudinho made in China. Como que isso veio acontecer? Como é que a China foi de ser vista como um país que produz produtos piratas, produtos de má qualidade, para uma potência industrial ao ponto da gente ter tudo, absolutamente tudo fabricado na China. Vamos ver essa trajetória, saber como é que eles chegaram lá e saber se tem alguma coisa que a gente pode aprender com essa história aí. Ficamos por aqui, chat. A gente volta em instantes aí, hein, para mais corte.